Olá, o meu nome é Ana Ciara, sou compositora e nesta edição do Opera Fest vou ter a oportunidade de ver estreada a minha ópera Até que a Morte nos Separe, a partir de um conto com o mesmo nome da Ana Teresa Pereira e resultante de uma encomenda, portanto, da Opera Fest. Eu consegui logo fazer uma visão geral daquilo que poderia ser a música e que poderia ser essencialmente a estrutura, uma vez que depois também estava a meu cargo, fazer o libreto para a obra. E a reação foi muito interessante porque nós depois também falámos e era coincidente, a Catarina também estava muito mais inclinada para este conto do que para o outro, apesar de serem ambos muito interessantes. E começámos, inclusivamente, uma e outra a conversar com muitas imagens musicais e até visuais, portanto foi muito interessante, foi mesmo muito interessante e coincidente a minha escolha, a minha predileção com a da Catarina. São todos contos da Ana Teresa Pereira muito cinematográficos e, portanto, o que faz com que sejam também muito plásticos para a escrita de uma ópera. E depois este em específico, todo aquele ambiente noir, filme noir e algumas alusões a alguns filmes e realizadores daquela época, dá logo uma ambiência muito particular. E depois também, lá mais adiante na história, algo que me interessou particularmente foi o facto de Ana Teresa Pereira portanto, tratar muito da questão supersticiosa e das tradições irlandesas. Eu própria, que tenho quase a certeza, temos uma suspeição na família que temos ascendência irlandesa, portanto, os mitos, as lendas, a relação com a natureza, a relação com as árvores que nos podem falar, os pássaros que nos podem falar, isso interessou-me particularmente. O maior desafio foi porque eu o fiz pela primeira vez sozinha. Eu já tinha transformado um livro em libreto, mas em conjunto com uma encenadora, e portanto o facto de estar sozinha deu-me liberdade, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade e também muitas dúvidas foram surgindo. E fui ao longo do tempo alterando acrescentando informação. Lembro-me que fui ler muito acerca dos mitos e das lendas irlandesas para criar todo um texto que fizesse sentido para a personagem de Emily. E também fui rever alguns dos filmes de Nicholas Ray, etc., para poder ter um maior conhecimento e inspiração para transformar então o conto original no libreto, para que fizesse sentido para uma ópera. E depois pensei muito na estrutura, muito na forma, muito nas proporções de tempo que o texto me dava, mas quais as proporções de tempo na música. E depois escolher muito bem as palavras, muitas palavras substituídas, outras omitidas, outras situações que acontecem no conto que eu achei que poderiam ser omitidas, mas que na cena e na música estariam presentes. E mesmo ao longo da escrita, porque eu primeiro trato sempre o texto, por causa da prosódia, por causa da métrica, muitas das palavras foram substituídas por sinónimos para que a métrica e para que a prosódia fizesse mais sentido com a música que eu estava a escrever. Ora bem, se calhar eu já disse um bocadinho como é que eu fui construindo. Eu primeiro tratei de ler muitas vezes o conto original, fiz as minhas pesquisas acerca de tudo o que o conto trata, fiz alguns apontamentos daquilo que eu queria acrescentar
e depois fiz a estrutura do livreto. A partir daí tratei o texto, muito antes da música, tratei de fio a pavio o texto, a métrica. Claro que o próprio texto, a própria cena nos vai dando ideias musicais que ficam e, portanto, elas são apontadas, às vezes em espécie de partitura gráfica, mas essencialmente trabalhar o texto de fio a pavio, rítmica, metricamente respeitando sempre a prosódia, porque essas oscilações iam mudar as reais ondas melódicas para eu construir a parte vocal. E depois fiz um processo bastante diferente do que tenho feito noutras obras, que é depois de tratar o texto e de perceber qual o ritmo a utilizar, eu realmente escrevi as partes vocais e a partir das partes vocais é que orquestrei. Normalmente eu faço o processo simultâneo e desta vez arrisquei fazer desta forma porque me fazia muito mais sentido, tendo em conta que eram palavras minhas, mas apropriadas da autora do conto original e, portanto, o processo foi esse. Ora bem, portanto, a história começa e termina numa mesma cena. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos num ambiente, um certo ambiente, numa casa, numa sala, uma mulher sozinha, com alguns receios, mas com alguns anseios da vinda portanto, de um homem que nós depois vamos perceber que é seu marido, mas há uma tensão no ar. E no final, e é mais pequeno, portanto, este prólogo. E depois no final temos um epílogo, ou seja, temos quase que a resolução dessa primeira cena, mas fica no ar o que é que vai acontecer realmente. E eu também não quero estar a desvendar qual é a opção musical e a opção cénica. Aliás, é algo que deve ficar no imaginário do ouvinte, do espectador. E, portanto, o resto da cena é nós conseguimos perceber de que forma é que aquelas duas pessoas, aquele homem e aquela mulher, se encontraram, onde se conheceram, e depois uma série de ligações extra, eles terem encontrado num bar, que se eu estivesse agora aqui a contar tudo, perdia a graça, porque vão-se perceber uma série de ligações que nunca iríamos chegar lá, só mesmo uma imaginação muito fértil como da Ana Teresa Pereira. Mas isso é uma questão muito sensível, porque eu tenho tido várias posições. Se no início, quando era mais jovem e estava ainda na fase de estudante, achava que isso não era, a condição de género não importava, portanto o género não importava de facto e que tínhamos todas as mesmas oportunidades, aos poucos eu fui percebendo que não era assim. Se nós formos a ver, há várias instituições que fazem esse estudo, uma delas a Dona em Música, que inclusivamente faz estatísticas da quantidade ou da percentagem de música programada de compositoras mulheres versus compositores homens. E as encomendas também feitas, as estreias feitas a mulheres e a homens. E isto vai para além deste fator, é que até a remuneração é diferente. E a temática, e então dentro da ópera a coisa torna-se ainda mais evidente. Não há um tratamento igual ainda, como não há um tratamento igual, ou não há ainda o respeito que deveria haver e a igualdade de uma cantora com um cantor. Isto eu estou a falar mesmo muito genericamente. Como de uma mestrina e de um maestro, como de uma encenadora e de um encenador. Portanto, há muito caminho a percorrer. Acho que nos últimos anos se têm feito muitas
muitos avanços positivos nesse sentido. Apraz-me muito o facto de a diretora deste festival ser uma mulher e, portanto, e ser alguém que se debate e finca o pé para fazer com que a ópera seja realmente para todos, tanto nos seus agentes como quem a frui. E apraz-me também o facto de a obra encomendada para esta edição ser uma mulher e, portanto, e mesmo nesta história da Ana Teresa Pereira, portanto, é uma autora também, mulher, uma escritora, e a grande personagem é a Pat, portanto, não, é uma mulher. E eu sei, porque estive também presente em iniciativas a convite, por exemplo, do Festival de Aix-en-Provence, em que fazem uma semana, na altura em que eu o fiz, agora não tenho a certeza se continua a ser, era com a grande encenadora de teatro e ópera Katie Mitchell, em que eram convidadas várias mulheres da ópera, eram Women Opera Makers. Eram encenadoras, libretistas, maestrinas, compositoras, etc., que se juntavam. A certa altura parecia quase como se fosse uma terapia de grupo, a contarem as situações em que sentiram que a ópera e a música continua a ser misógina, continuam as instituições a não ter certos cuidados, por exemplo, o simples facto de nós podermos querer, e é o meu caso, ser mães, não é? Ter a nosso cuidado crianças e que muitas das vezes isso é um impedimento, para os homens isso nem sequer se coloca, porque fisicamente é tudo connosco, não é? É a gravidez, é a amamentação, essas coisas todas. Mas as próprias instituições às vezes não se dão conta disso porque continuam a ser dirigidas maioritariamente por homens e que há certas sensibilidades que não têm. O próprio Festival de Aix-en-Provence, que dispensa apresentações, tem feito um esforço extraordinário neste sentido e eles próprios diziam que havia pormenores e havia coisas que não se tinham apercebido e daí eles repetirem anualmente durante a Academia do Festival este encontro com mulheres do mundo da ópera, todas as áreas, para debater quais as nossas dificuldades e quais são as nossas necessidades mais prementes. Foi muito giro, foi muito empolgante, porque lembro-me bem de todo o entusiasmo e de todas as ideias iniciais que a Catarina partilhou comigo. Entretanto, também tive uma micro-ópera orgásmica com eletrónica, foi uma experiência muito interessante e muito divertida durante os ensaios e a co-criação, cantores, encenador e eu própria. E bem, já que carecemos tanto no nosso país de oportunidades para se fazer ópera, não é? Não temos a felicidade de outros países de haver muitas casas de ópera e que apoiem a criação contemporânea, ou então a recriação de grandes óperas do passado, mas noutro contexto e em formatos mais pequenos. E noutros locais, que à partida não seriam os mais clássicos para se fazer, e fiquei particularmente feliz pela maratona, portanto pela oportunidade do ano passado de vários colegas meus, jovens compositores, se candidatarem a apresentarem as suas óperas de pequena escala. E muito contente que se repita este ano com também as áreas, a Maratona das Áreas. Portanto, vejo com muito entusiasmo, espero que continue por muitos anos e sempre que a direção o entender, associo-me como tenho associado desde a primeira edição.
Vejo a ópera do futuro multiformato, ainda mais multidisciplinar do que ela já é por natureza, e vejo cada vez mais entre tanto os jovens compositores como os jovens cantores muito interessados em fazer da ópera a festa que ela acabou sempre por ser, e com os mesmos ideais desde a Camerata Fiorentina, não é? Ou seja, de uma que depois com Wagner se tornou a peça, ou melhor, a obra total, não é? O espaço onde todas as artes estão presentes e em comunhão umas com as outras, o que para um compositor e para mim particularmente é muito interessante, porque saímos do processo exclusivamente solitário de estarmos em frente a um pedaço de papel de música e escrever. Não, é realmente uma cocriação com todos, e isso enriquece-nos e tira-nos um bocadinho daquele lugar escuro da secretária do compositor, do trabalho completamente solitário. Eu acho que há múltiplas razões. No nosso país, claramente, porque só temos uma casa de ópera e porque não tem havido, na minha opinião, isto pode ser polémico, o que eu vou dizer, e se calhar a Casa de Ópera Portuguesa nunca mais vai querer trabalhar comigo, mas não se tenha investido muito, quer dizer, agora nos últimos anos tem sido um bocadinho diferente, mas não se tenha investido muito em criar público, em fidelizar público. Isto porquê? Porque, de uma forma geral, associa-se a ópera a uma elite e associa-se a ópera a algo que só está ao alcance intelectual e ao alcance financeiro de uma certa faixa da sociedade. Portanto, eu acho que a receita ou dicas, ingredientes para que a ópera de facto volte a ser tão popular como foi noutras alturas, é multiformatos, é fazer na rua, é fazer óperas com coros e com solistas amadores comunitários,